Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Guerra contra os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, do termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram a acampar no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o escoteiro. E parou, e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Por que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhi entre vós um homem que venha até a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servo, porém se eu vencer e o ferir, então nós sereis por servos e nós servireis. Disse mais o filisteus: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, acamparam-se e temeram muito. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idades entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovens, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos, um éfa desde grão tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para seus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitará teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estiveste com eles. E estava Saul, ele e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, correu-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem para a batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estava ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E dizia os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esses filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse:
Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outra e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: Contra estes filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe da mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim esse será esse incircunciso filisteus como um dele, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo? Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves do céu e às feras do terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou sua espada, tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saarim até Gade, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe de Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse Abner, o chefe do exército: De quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: Vive a tua alma, rei, que não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho é este moço? Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita.